Amigos da TV Cidade, quero cumprimentá-los, a nossa saudação. Muito bom estarmos juntos a partir de agora aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. A gente se encontra também pelo aplicativo TV Cidade Farroupilha. Você baixa o nosso aplicativo e assiste a nossa programação no seu celular totalmente gratuita. E ainda você tem a oportunidade de percorrer as redes sociais, o Facebook e também o YouTube, e você vai encontrar os conteúdos da TV Cidade por aí também. A TV Cidade mostrando o que acontece em Farroupilha para quem é daqui. O programa Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas. Os assuntos do momento constituem a pauta do programa. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre a questão da paralisação dos caminhoneiros que afetou o Brasil nos últimos 10 dias do mês de maio. Uma greve, uma mobilização desencadeada pelos caminhoneiros que acabou trazendo reflexos e impactos em praticamente todos os setores da economia do país. Nos últimos dias da greve, praticamente estávamos quase que parados. Muitas indústrias consideram férias coletivas, outras acabaram suspendendo os horários de trabalho, também os turnos de trabalho. Universidades, faculdades também suspenderam as atividades. Enfim, o movimento na própria cidade de Farroupilha também havia baixado muito e parecia, alguns últimos dias pareciam exatamente momento de feriadão ou enfim de final de semana. Mas qual é o impacto na economia, a questão das causas do movimento, o recado dado à classe política e a partir de agora, o que vem pela frente? Foi dado o recado? Será que a classe política vai entender esse recado? E tem um outro ingrediente importante. Vem aí eleições, praticamente quase que eleições gerais. Só não estaremos elegendo prefeitos e vereadores. Todos os demais cargos públicos nós estaremos ou renovando ou elegendo agora em outubro. Para fazer esta análise macro, nosso convidado no dia de hoje é o presidente da SIX Farroupilha, Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios do nosso município, o empresário Daniel Bump. Presidente Bump, obrigado por ter aceito o convite, por estar conosco aqui. Bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui no programa da TV Cidade. Sempre que a gente tiver oportunidade, estaremos aqui. Pode contar com a gente e com a SIX aqui de Farroupilha. Ótimo, com certeza. Presidente, que leitura dá para se fazer? Enfim, passou a questão dos protestos, os movimentos passaram, cessaram, mas eles deixaram marcas profundas na economia. Há um recado que foi dado bem claro, me parece, à classe política. Qual é a sua leitura? Valeu a pena esse movimento? Ele tem resultados positivos? Bom, o que a gente pôde observar com essa greve dos caminhoneiros foi que não foi unicamente uma greve de caminhoneiros. Toda a população foi contagiada pela situação e pela dificuldade que os caminhoneiros têm. Grande parte da população, e quase toda a população brasileira, principalmente no início, se engajou a essa greve, deu muito apoio aos caminhoneiros, porque isso mostra o quê? Mostra toda uma revolta da nossa população com o que a gente assiste, com o que a gente vê no Brasil, nesse Brasil sendo passado a limpo, com os políticos trabalhando. Claro que temos políticos bons também, não podemos discriminar isso. Não dá para colocar todos no mesmo balaio. Com certeza, temos políticos bons, porém, grande parte deles trabalham única e exclusivamente para benefício próprio, mesmo dizendo que estão, em alguns momentos, trabalhando para a população. A gente observa todo esse nosso descaso, principalmente com as estradas, esse descaso todo, com toda essa situação econômica que o país está, uma carga tributária altíssima. Sofegante. Exatamente. Sofegante. Aonde a gente paga altíssimos impostos e não tem quase que nenhum retorno, né, para não falar outra coisa. A gente tem que avaliar historicamente o que aconteceu.
Citando o exemplo da Petrobras e todo esse aumento de combustíveis, desde o início do mandato, do primeiro mandato do presidente Lula, nós já recebíamos informações de que a Petrobras não iria poder se sustentar, tamanha as barbáries que estavam sendo feitas naquela empresa. A sangria. Exatamente, uma empresa que sempre que tem sido usada aí para inúmeras formas de corrupção, né? Isso a gente tem observado na própria Lava Jato, tudo que tem acontecido, que tem nos mostrado, e imagina o que a gente não sabe. Isso não tem milagre. Isso chega num determinado ponto que acaba refletindo para a população como um todo. E não é só esse o caso. São todos os demais casos, todo o sistema que está implantado no nosso país em benefício de alguns, em detrimento de outros, que tem causado essa revolta na população como um todo, que teve um estopim nessa greve dos caminhoneiros, onde os caminhoneiros quiseram mostrar: nós estamos cansados. Nós não aguentamos mais. Nós não aguentamos mais a situação que a gente está enfrentando. E nisso se engaja grande parte da população trabalhadora desse país, que pequenos empresários, grandes empresários, médios empresários, trabalhadores comuns, também estão cansados. Você vê que as pessoas têm dificuldade em sair de casa à noite porque têm medo dessa insegurança implantada no país. Isso a gente está vivendo nas cidades pequenas. Tu imagina em cidades grandes como o Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo. Exatamente, todo esse descaso que há com as pessoas trabalhadoras que em determinado momento têm que pegar o ônibus e não se sentem seguras porque vão ter a sua carteira roubada, vão ter o seu celular roubado, ou mesmo não têm a segurança de que vão voltar para casa. Isso tudo é um descaso que veio se construindo ao passar do tempo, que nesse determinado momento culminou numa revolta muito grande. A gente vem acompanhando isso desde o momento também, houve o impeachment da presidente da República, né? Que foi um momento de revolta da população também, onde as pessoas, na maioria dos casos, se manifestavam nos domingos, né? E não... O vem pra rua, né? Exatamente, e não durante a semana, onde as empresas puderam trabalhar e levar uma vida normal. Agora, essa greve dos caminhoneiros, onde todos os nossos produtos são transportados via rodoviária, mostra e mostrou a força que essa categoria tem no nosso país. Isso revelou de que o Brasil ainda tem o seu modal de transportes focado em cima da malha rodoviária. Nós sempre tivemos única e exclusivamente focados no modelo ferroviário, no modelo rodoviário, e nunca se implementou para o ferroviário também por próprio interesse dos governos. Por quê? Se consome mais combustível, quem é o maior beneficiado? É o governo, que acaba arrecadando mais. A Petrobras é única e exclusivamente dos governos. Se paga mais IPVA nos caminhões, né? Há uma série de vantagens. Toda essa série de vantagens, onde o próprio governo não tem interesse em mudar esse modal. Mas agora ficou claro que talvez até nesse momento comece a se repensar um pouco essa situação de que um país continental como o nosso precisa de ferrovias. Vocês vêem, falando na situação dos grãos, por exemplo, as grandes regiões produtoras de grãos lá, Mato Grosso do Sul, por exemplo, para trazer esses produtos para o Rio Grande do Sul, por exemplo, o custo do frete é maior do que o custo do produto. Então, se nós tivéssemos uma ferrovia, e há quanto tempo se fala dessa necessidade, porém, os governos realmente não têm interesse nisso, né? A única impressão que a gente tem, e se consolida isso, é a manutenção do próprio poder, onde praticamente todos os partidos, na era onde o país era governado pelo Lula e pela Dilma, na coalição política do Lula, né? Praticamente todos os partidos eram da base aliada. Foram governo. E eram governo. Mas qual era o interesse desses partidos? Servir os próprios partidos. Os cargos.
implementar. Então, o que a gente observa é que realmente os governantes nunca tiveram a preocupação com o povo, como quando eles falam na televisão ou nos programas de televisão, onde são muito bem feitos por marqueteiros, aonde depois se observa que não acontece quase nada do que é prometido, né? Os interesses, é só um blá blá blá. Os interesses pessoais acabam se sobressaindo sobre o interesse público. E essa greve dos caminhoneiros também representa isso. Mostra toda essa indignação de uma classe e de uma população quanto a esses interesses como um todo. Veja quantas estradas têm sido feitas, qual é o nosso desenvolvimento em estradas. A gente anda em estradas péssimas, nos faltam viadutos. Praticamente todas as estradas, nós estamos correndo risco a todo momento com inúmeros cruzamentos. Além da falta de segurança, a gente vê a quantidade de cargas que são roubadas por dia nesse país, a insegurança que os caminhoneiros têm no dia a dia. Isso tudo é um início de uma greve, mas que acabou agregando toda uma população que está insatisfeita com a forma que é conduzido o país, e não é de hoje, viu? É de longa data. Vem de anos. Longa data, porque quando a população tem emprego, tem renda, e a sua renda consegue suprir as suas necessidades básicas, o governo também é menos sobrecarregado, precisa dar menos benefício, menos incentivo para essas pessoas, menos Bolsa Família, menos tudo. E o que a gente tem incentivado no Brasil nos últimos anos é o quê? Que as pessoas não trabalhem e que o governo sustente essas pessoas. E isso não dá certo em lugar nenhum do mundo. A única forma de se gerar renda é com trabalho. Com certeza. Presidente, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta falando mais sobre o assunto. O nosso convidado hoje é o presidente da SIX, o presidente Daniel Bump, que está aqui nos estúdios da TV Cidade. A gente volta já já. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Segurança é prioridade. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando decisões duras tiveram que ser tomadas, o governo do estado olhava lá adiante. Mais do que arrumar a casa, plantamos as sementes de um amanhã melhor. Agora, os resultados já estão aparecendo. Na segurança pública, são 3.800 novos policiais, bombeiros e agentes penitenciários. Mais vagas abertas no sistema prisional em todo o Rio Grande. E outros 2 novos presídios, com previsão de entrega ainda neste ano. E a parceria com os municípios e com a comunidade, com mais viaturas e equipamentos, amplia a presença da polícia nas ruas. Com seriedade e persistência, a segurança está melhorando. Tudo o que já foi feito abre caminho para o que ainda precisa melhorar. Para o Rio Grande do Sul, o futuro já começou.
Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. O programa Cidade Aberta já está de volta aqui pela TV Cidade. Estamos no ar pelo canal 14 da NET Farroupilha, aplicativo da TV Cidade no celular também, ainda nas redes sociais. O nosso convidado hoje é o presidente da Six Farroupilha, o presidente Daniel Bump, está com a gente aqui nos estúdios fazendo uma leitura do que foi o movimento deflagrado na reta final, nos últimos 10 dias do mês de maio, a mobilização dos caminhoneiros, enfim, a paralisação, mas, presidente, parece que foi uma mobilização louvável, foi uma classe que se levantou e disse, pelo menos ela foi protagonista, ela disse, não dá mais para aguentar. Faltou o apoio de outras classes ao movimento? Na verdade, eu acho que no começo dessa paralisação toda, aconteceu o apoio das demais classes, a própria população em algumas cidades fizeram passeatas. Agora, a partir da segunda semana, começou a participar desse movimento pessoas que não eram exclusivamente caminhoneiros. Entrou um viés político? Sim, começou a entrar um viés político, outras pessoas acabaram se agregando e trancando algumas estradas, proibindo caminhões de transitar e, infelizmente ou felizmente, as pessoas comuns não têm esse poder, né? As pessoas comuns nem podem proibir que outras pessoas deixem de transitar, mas isso passou a acontecer. E isso acabou ocasionando com que muitos produtos deixassem de chegar ao parque fabril das empresas, aonde muitas indústrias deixaram de produzir e não conseguiram mais entregar os seus produtos, além das empresas que trabalham com animais vivos, que começaram a enfrentar dificuldades no abastecimento dos alimentos que suprem esses animais. E aí o que acontece? Começa a haver uma mortalidade de animais, a indústria começa a parar de produzir, e isso acaba criando uma certa revolta por parte de um setor produtivo também, que começa a enfrentar prejuízos com isso. Então, uma greve aonde a intenção é que se sane os prejuízos, começa a causar mais prejuízos para determinados setores. O objetivo era que se diminuísse o preço dos combustíveis, que estão... Caiu só o diesel. Realmente elevados. E grande parte da população, então, grande parte das empresas, acabam não concordando mais com isso, e corretamente. Porque a liberdade de ir e vir, ela é dada ao cidadão. E a partir do momento que tu quer ir ou tu quer vir, tu tem que prosseguir a sua viagem. Tu pode até continuar a sua manifestação, pode continuar. Agora, tu tem que deixar para que as pessoas que queiram transitar, que transitem. E aí, nesse momento que a gente observa que começa a perder um pouco, começa a perder o foco, começa a perder a força, porque todo
esse momento que se perde de produção, que se tem de prejuízos, tu não resgata mais. E isso começa a causar uma certa revolta no meio empresarial, e aí começa assim uma pressão em cima dos próprios governos, e os próprios caminhoneiros já estavam cansados. E então isso acabou. Uma coisa que era boa, essa greve tinha a melhor intenção do mundo. Ela começou bem, mas não terminou bem, é isso? Eu entendo assim que ela perdeu muita força, que a partir do momento que se tivesse acordado com o governo, que tivesse se liberado as estradas para quem quisesse realmente trabalhar, que se desse um prazo para o governo, olha, vocês têm um trâmite X para fazer ou chegar a um consenso do que a gente quer com essa greve, e a partir daí a gente trabalha. Agora, em data X a gente para de novo, porque nós temos condições e deixamos claro, os caminhoneiros têm condições e deixaram claro que eles podem parar. Eles conseguem parar o país. Conseguem e conseguiram. Isso ficou muito claro. Os prejuízos nas empresas são gigantes. É possível dimensionar esse prejuízo financeiro nas empresas? O setor da avicultura no Brasil, em reunião que teve na BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, em São Paulo, na última segunda-feira, contabilizou 3,5 bilhões de reais de prejuízo no setor da avicultura. A gente tem conhecimento que foram desperdiçados 300 milhões de litros de leite. A gente tem percebido que a indústria teve uma dificuldade enorme, muitas indústrias tiveram que parar as suas atividades por falta de insumos, algumas acabaram por optar em dar férias para os seus funcionários. Isso nada organizado, né? Não se previa isso. Tu imagina a quantidade de produtos ou animais ou determinadas coisas que não foram entregues, e tu não vai resgatar esse tempo perdido. Passou. Tu deixou de contabilizar isso. Então, acabou se tornando muito custoso para uma classe. Em algumas classes, por exemplo, a do agronegócio, acabou saindo muito custoso. Frangos que morreram no campo, né, por falta de alimentação, por exemplo. Isso é prejuízo para o produtor. Eu só quero dar um exemplo. Estava conversando no final de semana com minha madrinha em Caxias do Sul, e não cria muito, cria lá em torno de 4.500 a 5.000 cabeças de frango. Os frangos estavam prontos para saírem, ela acabou ficando sem ração. Resultado da história, claro, não é grande o número, 300 e lá se vai cabeças de frango, morreram. É prejuízo? É um impacto? Leandro, a situação é a seguinte, aí tu contabiliza o caso dela, contabiliza o outro, contabiliza o outro, e tu vai contabilizar inúmeros casos nesse Brasil. Por exemplo, o estado do Espírito Santo, onde ele não produz produz muito pouco de milho e de soja, tem que trazer praticamente tudo de outros estados, foi um estado que passou por uma dificuldade enorme, onde que eles tiveram que dar aves nas cidades porque não tinham mais condições de alimentá-las, e elas iriam morrer dentro dos galpões. Então eles acharam mais oportuno se desfazê-las doando à comunidade do que deixá-las morrer dentro do próprio galpão, para não ter esse problema. Deram para a população. Então tu imagina, a nível de Brasil, a quantidade de aves ou de suínos ou de outros produtos, soma tudo isso e tu vai chegar a números expressivos. Porque nós entramos num desabastecimento. Entramos num desabastecimento. E hoje isso tudo reflete em aumento de custos. Por quê? Aumento de custos na produção, leia-se aumento para o consumidor também. Além do que, esse produto que foi jogado fora, hoje ele está fazendo falta. Porque as pessoas, tu bem falaste no início, a cidade parecia um deserto. As pessoas não saíam, não andavam, não consumiam. Estava todo mundo com medo, todo mundo na retaguarda. Exatamente.
tu tinha alguma comida em casa, tu consumia aquilo, diminuiu o estoque dos mercados. Quando volta essa população a comprar, o mercado está desabastecido. Todos os mercados são regidos pela lei da oferta e procura. Faltando produto, por exemplo, o preço vai lá em cima. Ele vai subir. Sim. Se tiver uma alta oferta de produto, o preço vai baixar. E isso tem ocasionado essa falta de produtos agora pela mortalidade ou pelo desperdício, enfim, tem feito com que vários produtos tenham escasseado, né? Sim. A procura é maior do que a oferta e os preços têm subido significativamente. Bom, presidente, para fecharmos esse bloco do programa, a mobilização dos caminhoneiros era clara e direta. A pauta número 1 é a baixa nos preços dos combustíveis. Entrou a questão do óleo diesel, baixou o óleo diesel, mas os outros produtos dos combustíveis parece que ficaram. Depois vem uma mobilização de todos, ou da maior parte dos setores da sociedade, pedindo fora o governo federal, mudança já. Então me parece que tem algumas pautas interessantes. Eu lhe pergunto, as autoridades políticas do país entenderam o recado ou entrou por aqui e vai sair por aqui? Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta porque isso também nos deixa preocupado. Eu não sei quanto essas pessoas, esses políticos, esses governantes estão preocupados com essa situação. Porque a gente observa em muitos casos que eles estão única e exclusivamente preocupados com a manutenção do poder. Então, isso nos preocupa. É difícil a gente ver ações realmente voltadas com a preocupação com a população como um todo e com o objetivo de um desenvolvimento econômico sustentável, aonde todos possam viver harmoniosamente dentro das suas comunidades. Isso é uma coisa que a gente sonha, mas que é muito difícil da gente conseguir observar. A gente vê um país muito despedaçado, sem crédito, né? Sem o crédito que eu me refiro, além do crédito financeiro, né, que hoje também está difícil nos bancos, mas enfim, um descrédito das pessoas como um todo, principalmente nos nossos governantes. Até porque nós temos um desgoverno, me parece, no país. Sim, eu tenho usado esse termo que nós temos um desgoverno central, ponto. É isso. A gente vive um momento de uma saída de um impeachment que sempre é traumatizante. A gente sabe que um presidente da República não sofre um impeachment por nada. É porque já vinha de uma situação muito ruim, de uma situação de descrédito dessa classe política que governava o Brasil, e essas pessoas que hoje estão lá também não estão consolidadas e não têm esse respeito. Com certeza. Bom, fechamos aqui a primeira edição do programa Cidade Aberta. O presidente Daniel Bump vai continuar conosco na segunda edição. Ainda falaremos sobre o Momento Brasil. O Momento Brasil não é nada animador. Temos eleições pela frente, também o posicionamento do presidente Cacique sobre o processo eleitoral que se avizinha. Ficamos por aqui com esta primeira edição do programa. Continue na TV Cidade, porque a nossa programação tem sequência e a gente volta a se encontrar com a segunda edição. Até lá.